Perfeito. Então, como meu pai falou, né? No sábado passado foi falado sobre o capítulo 1 de Apocalipse. E agora a gente vai falar sobre as duas primeiras igrejas do capítulo 2. Eu passei aqui a tela, vocês estão enxergando a segunda tela aqui? Sim. Beleza. Esse aqui é um mapa que eu tirei foto da minha Bíblia. E aqui apresenta as 7 igrejas que estão descritas no início no capítulo 2 de Apocalipse. Eu coloquei aqui um texto aqui no lado, que vem do capítulo 1, né? O ministério das 7 estrelas, que viste na minha destra. O ministério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Apocalipse 1:20. Essas 7 igrejas, elas estão situadas na Ásia Menor. Acredito que foi falado isso no sábado passado. Os tempos proféticos delas estão ali em cima, né? A igreja de Éfeso e de Esmina, que a gente vai falar hoje. A de Éfeso foi de 31 depois de Cristo até o ano 100 depois de Cristo, e Esmina 100 depois de Cristo até 313 depois de Cristo. Então agora eu vou começar falando, né? A gente vai conversar juntos aqui sobre a igreja de Éfeso. Vou passar aqui. Estão conseguindo ver aqui o próximo slide também? Sim. Beleza. Alguém gostaria de ler esse texto aqui? Eu leio. Igreja de Éfeso até o ano 100 depois de Cristo. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros, dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, versos 1 a 7. Então, nesse texto, ele está descrevendo as características da igreja de Éfeso. Eu grifei algumas partes importantes que a gente vai conversar hoje, né? Ao anjo da igreja de Éfeso, né? Que anjo é esse, né? É um ser sobrenatural, é um humano, é aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. A gente viu no capítulo passado, né? Jesus Cristo, né? Conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, né? A gente vai falar sobre isso também. O porém, né, dessa igreja, né? Deixou o primeiro amor, né? Quem ali embaixo, né? Odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem são esses nicolaítas, né? Por que que aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais odeia tanto, né? As obras que eles praticam. E quem tem ouvidos, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? E a recompensa que Jesus promete, né? Vamos passando aqui. Ao anjo da igreja de Éfeso. Estão chegando no próximo slide? Sim. Certinho? Então, a palavra anjo ali, descrita no Apocalipse, vem do termo grego angelos, que é igual a mensageiro, né? E essa origem, ela não é aplicada ao sobrenatural. Ela descreve a homem mesmo, e exemplos parecidos dessa palavra se encontram em Marcos 1:2, Lucas 7:24, Lucas 9:52 e Tiago 2:25. Nesses textos, se vocês abrirem, vocês vão ver que essa palavra também é utilizada, só que lá nesses textos ela é utilizada para mensageiros humanos mesmo. Próximo aqui. Aí eu trouxe 2 textos de Uri Smith, que ele fala assim, né, no primeiro. As 7 estrelas que o Filho do Homem segura na mão direita, em Apocalipse 1:20, são expressas como anjos das 7 igrejas. Sem dúvida, todos concordam que os anjos das igrejas são seus ministros. O fato de estarem seguros na destra do Filho do Homem denota o poder sustentador, a guia e a proteção que lhe eram concedidos. O segundo texto, né? O anjo de uma igreja deve denotar um mensageiro ou um ministro seu. Uma vez que cada uma dessas igrejas abrange um período,
O anjo de cada igreja deve denotar o ministério ou todos os ministros verdadeiros de Cristo durante a época que ele abarca. Aí essa parte, para mim, é que já explica tudo para a gente, né? As diferentes mensagens, embora dirigidas aos ministros, porque no texto aqui atrás ele fala, né? Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, né? E aí endereçam-se de maneira apropriada à igreja por meio deles, né? Que são os ministros. Alguém teria algum comentário para fazer sobre isso? Alguma coisa? Quer acrescentar? Você pode. Olá. Pode me. Pode sim. Qual o nome do rapaz? Olá, qual o seu nome? Vitor. Oi, Vitor. Aqui é o Elias, tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Só para acrescentar, né? Quando fala assim, destra, tem gente que pode não entender. Destra quer dizer mão direita. Sim. Só isso. Isso está ótimo. Passando ao próximo slide aqui, vou falar agora um pouco sobre os nicolaítas. Alguém tem mais alguma coisa a falar, né, da igreja? O Elias trouxe aí a questão da destra, né, que seria a mão direita de Jesus, né? Eu acho interessante as mensagens, apesar de terem sido, acho que o Ailton comentou sobre isso na semana passada, não sei se foi o Ailton ou o Ailton, apesar das mensagens serem direcionadas a um período da igreja que tinha a igreja de Éfeso tinha as características do período que a igreja passaria. A igreja de Esmirna também. Mas existem lições que são muito importantes para os nossos dias de hoje, né? Então, apesar da mensagem ser feita para Éfeso, para o período de Éfeso, do ano 30 ao ano 100, como você colocou aí, existem inúmeras... Tudo que é falado aí serve para nós também nos dias atuais, porque nós passaremos também por situações parecidas ou estamos passando por situações parecidas como essa. Então, acho que a atenção a esses detalhes importantes que você vai estar trazendo aí para nós é importante por causa disso, porque a gente realmente nós podemos aplicar esses conhecimentos para o nosso dia de hoje. Eu queria só comentar, se vocês permitem uma parte, esse período das igrejas, conforme o Nilo falou, traz uma aplicação para nós hoje, seria uma tríplice mensagem, inclusive. Seria a mensagem para a época da igreja, Éfeso, Esmirna, Tiatira, até Laodiceia, e também nós conseguimos enxergar a progressão da história da igreja no tempo, o período que nós estamos, o período que passou-se cada igreja, e terceiro seria essa fase, aplicação para a nossa vida. Vai se fazendo uma radiografia de como estava a igreja na Ásia e como seria o período da igreja na linha do tempo. Então, nas cartas de Jesus, a gente consegue ver isso. Como vivia a igreja lá na Ásia e como viveria a igreja na linha do tempo. No caso, na época de Éfeso, a igreja inicial, uma igreja onde foi o primeiro labor apostólico. O historiador Gibson, por exemplo, eu peguei um pequeno trecho aqui, ele diz que naquele período, aproximadamente 6 milhões de seguidores existiam no cristianismo. O evangelho foi propagado, foi anunciado de uma maneira muito abrangente. É uma época de pureza espiritual, onde as pessoas começam a ter contato com a palavra de Deus, um crescimento vertiginoso do cristianismo. Uma época muito bonita, essa época de Éfeso aí, e a gente vai aprender as características das igrejas, coisas que aconteciam na época, que período representava a igreja, e também lições para a nossa vida. Todas elas vamos ter lições para as nossas vidas. E perceber que a mensagem é para o que vencer. Sempre tem uma proposta, ao que vencer, aquele que vencer. A mensagem do Apocalipse é para vencedores. Os perdedores, a única mensagem que se tem para os perdedores é o lago de fogo e do inferno. Isso mesmo. Para nós, Jesus sempre tem a promessa dos vencedores. Muito obrigado. Joilton, e assim, a gente vai aprendendo, né? Porque, como você falou, cada igreja, cada período, tem um conselho, tem uma promessa, tem um elogio, tem uma advertência.
com algumas exceções, e tudo isso serve para nós. Porque o elogio mostra aquilo que agrada ao Senhor. A advertência mostra aquilo que não agrada ao Senhor, que a gente tem que tomar cuidado com isso. A promessa é só feita para eles e feita para nós. Nós vamos aprendendo com cada igreja, com cada período, com cada história, a gente vai aprendendo algo que pode se tornar prático na nossa vida. Não sei se, acho que a Lira pediu, levantou a mão, Vitor. Panino, eu quero dirigir minha pergunta para Joil. Queria que ele explicasse assim, tipo assim, colocasse isso assim, em miúdos, por exemplo, vamos dizer assim, para tornar assim, mais acessível o entendimento. Vamos dizer assim, a igreja de Éfeso, a gente sabe que são períodos, né? Esses nomes que são dados, igrejas são períodos, mas realmente existia a igreja de Éfeso, não é isso? Sim, Éfeso. Sim. Aí eu continuo, deixa eu continuar minha pergunta para você responder. Então, bom. seria como assim, por exemplo, nos dias de hoje, colocando para os dias de hoje, as igrejas, vamos que nesse dia de hoje, Jesus, porque Jesus mandou essa mensagem para João, não é isso? Então, nos dias de hoje, Jesus queria mandar uma mensagem, ele pega aí uma igreja para usar como evidência, certo? Então, tipo assim, hoje ele vê que a igreja está mais precisando de uma repreensão, no dia de hoje é a igreja de São Paulo. Então, essa carta é escrita para a igreja de São Paulo. Seria mais ou menos isso? Então, pegou naquele período, pegou a de Éfeso, aí mais adiante pega a de Esmirna, e aí vai. Seria mais ou menos isso? A igreja que estava em evidência no momento? Ou como seria isso aí? É isso mesmo, minha tia. Existiam muito mais igrejas. Para vocês terem uma ideia, eu acabei de ler, existiam mais de 6 milhões de seguidores. Os apóstolos arrebentaram em nome do Pai. Eles conseguiram pregar o evangelho de uma maneira fantástica. E essas igrejas, elas existiam e foram feitas cartas de Paulo para essas igrejas. E essas cartas foram colocadas no nosso ornamento bíblico por conta de ela representar um período da igreja e ela mostrava também o que ia acontecer naquele período e qual seria o período. Por exemplo, essa primeira parte que a gente falou, que é Éfeso, representa do ano 31 ao 100, que é o início. Ele é o início de tudo. Então, as características de Éfeso, aquela igreja escolhida, conforme a Lira disse, por exemplo, São Paulo, né? A igreja que precisa de mais, de repente é Nanuque, não é nem São Paulo. Mas vamos imaginar que São Paulo representasse todo o período da igreja de 2022. Então, Jesus mandaria uma carta para a igreja de São Paulo aqui, e aqui colocaria todas as características. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele escolheu a igreja que teria a característica do período em que a igreja passaria. E ali ele colocou, conforme o Nilo falou, elogios, conselhos, advertências e promessas. Algumas igrejas não teve elogio, teve só advertências, mas todas elas tiveram promessas. Respondido? Não sei se eu consegui responder. Ainda eu pergunto, nesse período que vem essa carta para a igreja de Éfeso, existiam outras igrejas paralelas? Sim, existiam muitas igrejas. Nós tínhamos quase 6 milhões de seguidores de Jesus. E algumas cartas foram evidenciadas, cartas que Paulo enviou às igrejas da Ásia. Algumas delas chegaram até nós, essas estão no Apocalipse. Existem algumas cartas que são citadas no Apocalipse, mas elas não chegaram até nós. Depois a gente cita uma delas. Então, existiam muitas outras igrejas na Ásia, além dessas aí que são citadas nas 7 cartas de Jesus. Joilton, só um detalhezinho, vocês estão me ouvindo? Sim. O Joilton mencionou Paulo, né? Mas a de Éfeso é a única que recebe uma carta dupla, né? Ou 2 cartas, né?
ela recebe a carta de Paulo aos cristãos, aos Efésios, e a carta também, e ela foi usada exatamente por ser a igreja dos apóstolos. Então, João foi ancião ali, foi pastor, foi líder ali, né? E Paulo também. É algo interessante. Era a igreja, veja, é a igreja que pegou, Apolo, foi a igreja que pegou o período por isso que eu não sei se a gente tirou a vez aí do menino, acho que talvez ele vá falar, mas a igreja de Efésios, né, ou a igreja de Éfeso, ela é chamada de desejável. Por quê? Porque ela foi aquela igreja que teve o derramamento do Espírito Santo e saiu para pregar o evangelho, né? Então, foi aquela fase ali da igreja apostólica, né? Então, havia uma igreja em Jerusalém e haviam todas aquelas outras igrejas. Por onde Paulo ia passando, ele foi fundando igrejas. E, conforme a gente vê o livro de Apocalipse, ele escolhe, Deus, na sua sabedoria, escolheu características dessas igrejas para representar a igreja do tempo de Cristo até os nossos dias. E é isso que a gente está estudando no Apocalipse. Ok. Alguém mais gostaria de falar mais alguma coisa? Ok. Então, prosseguindo, então, vamos falar agora um pouco sobre os nicolaítas, né? Quem são eles, né? De acordo com Maxwell, né, os nicolaítas eram um grupo, né, que se diziam cristãos, mas não consideravam não ter importância a prática do adultério e comer coisas sacrificadas a ídolos. Eles acreditavam, né, que assim, que algumas doutrinas, né, poderiam ser deixadas de lado, né? E a Bíblia, né, ela adverte isso aí. Coloquei aqui, por exemplo, 1 João 2,4, né? Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Efésios 5:5-7. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. E aí, em relação a isso, né, a gente acaba refletindo, né? A gente acaba agindo, às vezes, igual os nicolaítas, né? Seguindo, às vezes, apenas alguns mandamentos, né? Que são da nossa vontade, né? Outros textos também de reflexão da Bíblia, né? 1 Timóteo 6:3-4, né? Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e insuspeitas. 2 Coríntios 6:14-16 também. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Hebreus 3:8-9. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é o coração, em algumas dessas confirmado, né? E outros se fortificam com a graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que eles se entregaram. Então, eu acho que a própria Bíblia mesmo já deixou bem claro, né? Que esse tipo de prática não é aceitável a Deus, né? E o próprio texto fala, né? Deus odeia esse tipo de obra, né? Alguém tem algum comentário sobre isso? Alguma coisa que queira trazer? O que eu fico impressionado é assim, a quantidade de textos que advertem contra isso, e o fato de João mencionar isso diretamente na carta, isso mostra que esse é um problema que a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso pode realmente entrar dentro da igreja, como estava na igreja de Éfeso. Só que eles foram diretamente contra essa obra do Nicolaítas. Mas isso mostra que é uma preocupação. Se é mencionado na carta aos Efésios, na carta à igreja de Éfeso, né, é porque realmente existe uma preocupação que nós temos que ter quanto a esse ponto. Porque
o inimigo, né, vai tentar macular a igreja com doutrinas falsas, com o tal do nada a ver, que não tem nada a ver, trazendo fogo estranho para dentro da igreja. E isso a gente tem que tomar cuidado realmente, porque se é uma advertência, na verdade não foi uma advertência, foi um elogio, né? Vocês são contra a obra do Nicolaíta, e eu também sou contra. Então, isso mostra que realmente a gente tem que tomar cuidado com isso aí, e isso é verdadeiro e presente na igreja. Você gostaria de falar mais alguma coisa aí, acrescentar? Ok. Aí a questão do primeiro amor, né, que foi a advertência, né, que Jesus deu, né, para eles, né. Eu trouxe 2 textos também, de Ellen White e também do próprio Uriah também. O primeiro texto, primeiro impulso do coração regenerado, só voltar lá, né, para a gente ler também a questão, né. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres, né? Então, Jesus chama a atenção a isso, né? O primeiro amor. Aí, voltando lá de novo. Então, Ellen White, né, nos Testemunhos Seletos 2, capítulo 20, fala assim: o primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador. Os que não possuem este desejo, dão provas de haver perdido o primeiro amor, devem examinar rigorosamente o coração à luz da palavra de Deus e procurar o novo batismo do Espírito de Cristo. Devem orar por mais profunda compreensão daquele assombroso amor que Jesus manifestou por nós em deixar o reino da glória e vir ao mundo caído para salvar os perdidos. Aí Uri Smith fala assim, né? Nunca deveria chegar a um momento na experiência cristã em que a resposta ao questionamento sobre o período de maior amor a Cristo não seja o presente. Mas, se tal instante chegar, então o cristão deve se lembrar de onde caiu, meditar sobre isso e separar tempo e cuidadosamente retomar a condição de sua aceitação anterior diante de Deus. Então deve apressar-se em se arrepender e refazer os passos que levam a essa desejável posição. O amor, assim como a fé, é manifesto pelas obras, e o primeiro amor, quando alcançado, sempre traz consigo as primeiras obras. Então, o texto já é bem claro, né? O primeiro amor faz com que a gente se dê como instrumento de Cristo, né? Entregue por completo. Alguém tem mais algum comentário sobre isso? Eu queria comentar, se permite uma parte, a questão do primeiro amor. Até mesmo assim, para quem nunca viu esse termo, né? Primeiro amor é o primeiro contato com a fé, né? A fé, a religiosidade. Na igreja primitiva, o primeiro amor era algo fantástico. As pessoas tinham muito preconceitos antes do evangelho. Os judeus não cumprimentavam o samaritano, aí tinha a diferença entre o romano, o grego, existiam várias castas. E o evangelho quebrou tudo isso aí. Até a mulher. A mulher era muito desvalorizada. As viúvas, então, a pior coisa que podia acontecer com uma mulher na época bíblica é ficar viúva. Porque hoje, quando o marido morre, a herança é dividida com a viúva e os filhos. Na época, a viúva não recebia nada. Ia tudo para os filhos. E se não tivesse filhos, ia para os irmãos. A viúva ficava por conta das esmolas, das colheitas que ficavam as espigas no final. Era uma situação difícil. E no momento que a igreja nasce, os apóstolos se preocupavam com as viúvas, com os órfãos, com os necessitados. As pessoas chamavam de irmão. Imagine um judeu chamar o samaritano de irmão, um escravo chamar o seu senhor de irmão. Então foi uma explosão. As pessoas se juntavam para dividir tudo. Tudo era dividido. Até que os apóstolos ficaram sobrecarregados e começaram a colocar diáconos para poder ajudar. Então nós tivemos uma revolução e isso teve uma explosão no mundo. Ninguém podia conseguir conter uma expansão tão grande de amor, de misericórdia, de compaixão, e aí, seguindo a característica da igreja verdadeira, aquele que cuida dos órfãos, das viúvas, nas suas necessidades. Isso aí era o primeiro amor. Posso? Olá. Oi, gente. Elias, pode falar. Olá. Tudo bem? Então, acrescentando, né, colaborando, o primeiro amor
acabou sendo personalizado, isso é, passou, como assim como a morte, diz assim, a morte, né, como se fosse uma pessoa. Mas o primeiro amor, para desmistificar isso, só uma questão de tradução. Na nova tradução da linguagem de hoje, não tem essa expressão. Então, não tem que personalizar o primeiro amor. Lá diz simplesmente o seguinte: não me amo como me amava no princípio. Obrigado. Eu quero aproveitar essa fala do Elias. Assim, é uma advertência, né, que foi feita a partir da igreja de Éfeso. Volta. A pergunta é: o que a gente deve fazer para não perder esse primeiro amor? E por que o perdemos? Eu acho que o grande aprendizado desse texto é a gente entender onde está o erro, para a gente partir da causa para o efeito. Perder o primeiro amor é o efeito, mas qual foi a causa? O que causou a perda do primeiro amor? E eu coloco aí para vocês, expertos em primeiro amor. Posso falar? Pode. Posso? Pode. Lógico. Eu considero esse primeiro amor, a Bíblia faz muito nessa analogia de colocando Jesus como noivo, como esposo, a igreja como a mulher, ou a noiva, né? E então eu considero esse primeiro amor tipo assim, um casal recém-casado, né? Tudo que um casal recém-casado conversa com alguém se refere a isso. Eles terminam falando, né, sobre isso. Como é que está? Como está sendo a vida de casado? Está maravilhoso, tal, tal, tal. E assim, volta e meia, um está entrando em contato com o outro, se vai trabalhar, está ligando toda hora. Como é que você está? Está tudo bem? Como foi seu dia? É um recadinho que deixa, né? É um carinho que se faz aqui e acolá e tal. E, então, isso mantém viva a chama do amor, né? Isso no relacionamento entre marido e mulher. Esse primeiro amor, então, referendo-se agora ao caso da igreja, né, com nós, com Jesus Cristo, é que se nós mantivermos também essa ligação, né, esse recadinho, esse telefonema, que no caso seria o quê? A oração, o estudo da palavra, né, a comunhão. Se a gente mantiver isso aí no nosso dia a dia, a gente não quer guardar isso só para a gente quer repassar, porque a sua experiência que você tem cada dia com Jesus, ela é tão maravilhosa quando você realmente está vivendo esse primeiro amor com Jesus e que ele permanece, que você quer compartilhar cada dia com alguém. Você está numa situação difícil da sua vida, muito difícil, e você ora, clama ao Senhor, e você vê Deus te respondendo. Você não quer guardar aquilo para você, você quer compartilhar isso com alguém. Então, eu acho que manter, preservar isso aí, seria isso aí, você está vivendo e revivendo o primeiro amor. Olá, posso? Pode. Então, Lino, a pergunta que você fez, a resposta está no versículo seguinte. O versículo 5, ele diz assim: lembre de quando vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Oi. Posso falar? Pode. Complementando o que Lirinha estava falando aí, desse relacionamento de romantismo que nós devemos ter com Cristo, é tudo aquilo que nós estamos fazendo, sempre fazemos, né? Botando neste projeto de 10 dias de oração, uma espécie de treinamento que parece assim, a igreja tem os projetos e está sempre inovando os projetos, como esse dos 10 dias de oração, para quê? Para ter a conservação da igreja, para não perder, a gente não perder
este primeiro amor. Então, quando a gente coloca Deus em primeiro na nossa vida, ele é o primeiro. Ele vai ser sempre o primeiro, não tem como a gente ficar fraco no amor. O amor vai estar sempre uma coisa sólida, uma coisa mais sustentável. Eu creio assim que nós devemos fazer para a gente manter este amor, este primeiro amor, com dedicação, com fervor, com zelo. As coisas que a gente que são parte desse relacionamento que a gente tem quando casa, que quando é noivo, quando é namorado. A gente tem que manter essa preocupação, fazer sempre uma avaliação da nossa vida. Será que eu estou do jeito que eu deveria estar? Igual quando tudo começou? Só eu mesmo posso fazer essa avaliação. Então, eu sou a igreja. Então, quando parte cada um de nós tomar esses cuidados, com certeza nós não vamos ser vencedores. Seremos vencedores porque quem está na linha de frente é Cristo. Eu acho que as tias aí mataram a charada junto com Elias, né? A ideia é aquilo que Enoque foi. Enoque andou com Deus. E Deus o tomou para si. Eu acho que tem a ver, está realmente relacionado com relacionamento com Deus. E aí, quando a gente começa a interromper esse relacionamento, a gente perde esse primeiro amor. Porque o amor está relacionado está configurado junto com o relacionamento. Então, indo para a igreja de Esmina, né? Ela foi do período profético, né? De 100 a 323 depois de Cristo, né? O texto que descreve essa igreja, né? As características dela, está em Apocalipse 2, 8 a 11. Alguém gostaria de ler? Eu leio. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, Amém. Aí também grifei, né, algumas características importantes, né, da igreja de Esmina, né? Se a gente notar, essa igreja ela não vai ter uma Jesus não chama a atenção dela, né? Só tem características boas, né? Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheça as tuas obras, né? Tribulação e pobreza. E a blasfêmia do que se dizem judeus e não são é semelhante, né? Na de Éfeso, né? Tinha os que se diziam apóstolos e não eram. Aqui tem os que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Eis que o diabo lançará alguns para que sejam tentados e terem uma tribulação de 10 dias. Aí quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas e a recompensa, né? O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Passando aqui, né, a questão da tribulação de 10 dias, né? Mais uma vez, né, Marcos e Yuri, né? Puxei aqui 2 referências deles, né? O Vitor, pode falar. Volta na tela anterior, só para eu fazer um comentário. Aquele detalhe dos nicolaítas é uma coisa que acontecia, foi uma advertência, né? Foi uma chamada de atenção. Na verdade, foi um elogio, né? Olha, vocês reprovaram os nicolaítas. E aqui a gente vê novamente que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Essa questão dos falsos líderes, dos falsos apóstolos, dos falsos que estão sempre assim disfarçados, lobos em peles de cordeiro. A Bíblia os apóstolos estão sempre fazendo advertências quanto a isso. Pedro fala sobre isso, Judas fala na carta, João fala sobre isso. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que estar sempre prestando atenção, porque é um detalhe importante que acontece hoje nos dias atuais.
lobos em pele de cordeiro, gente falando que é uma coisa, mas não é, falando que é cristão, mas é sinagoga de Satanás. Por quê? Porque traz doutrinas falsas, ensinamentos falsos, que não tem a ver com aquilo que Cristo, com a pureza do evangelho que Cristo pregava. Então, é algo muito importante a gente prestar atenção nesse elogio, né? Conheça as tuas obras, a tua tribulação, e a blasfêmia, não deles, mas de pessoas que estavam ao redor da igreja de Esmina, que eles rejeitaram, mas que eram pessoas que aparentemente eram judeus, mas eram sinagoga de Satanás. Gente que estava aparentemente indo para a igreja, falando que era uma coisa, mas não era, era outra coisa. E isso aconteceu na igreja de Éfeso também. Então, assim, são detalhes importantes que a gente prestar atenção, porque isso pode estar acontecendo nos dias atuais, e a gente tem que estar ligado nesses detalhes. Então, continuando aqui em relação à tribulação de 10 dias, né? Aproximadamente 70 anos após ter sido proferida essa profecia, Esmina tornou-se palco de uma série notável de martírios, levados a cabo durante considerável número de dias literais. Aí o Smith fala, né? Uma vez que a mensagem é profética, o tempo mencionado também deve ser considerado profético, e denotaria 10 anos. É um fato digno de nota que as últimas e mais sangrentas das perseguições que ocorreram ao longo de 10 anos foram durante o governo de Diocleciano, entre 302 e 312 depois de Cristo. Aí um texto, né, que eu achei interessante que fala sobre isso, né? De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, né? Segundo Timóteo 13:12. E o segundo texto, né? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo, né? E de fato, né? A igreja de Esmina viveu piedosamente em Cristo Jesus, e é uma coisa que o inimigo não quer, né? E perseguiu com força, né? Uma coisa que eu achei interessante, né? Uma diferença de Esmina e Laodiceia, né? Que Apocalipse 2:9 fala assim: conheça as tuas obras, a tribulação e pobreza. Jesus falando, né? Conheça as tuas obras, tribulação e pobreza. Mas Deus fala, apesar da tribulação que estão passando aí, a pobreza real mesmo, você é rico, né? Já a Laodiceia é o contrário, né? A igreja fala, né? Sou rico, estou enriquecido, nada tem, mas Jesus fala, né? Vocês são desgraçados, miserável, pobre, cego e nu, né? Laodiceia ainda vai falar mais para frente. A questão, né, que meu pai estava falando agora há pouco, alguém tem algum comentário para fazer sobre isso? Essa questão da tribulação? Sim, eu queria comentar, foi um período terrível, um período, quer dizer, sangrento. Nesse período, a gente ouve falar do Coliseu, dos que estão sendo crucificados, queimados. Foi o período de Esmina, onde os cristãos eram queimados vivos, matados, entregues às feras nos circos e coliseus, e muitos foram martirizados. Veja, apesar de toda essa perseguição, porque as pessoas ficavam impressionadas. Como aquele povo está ali diante de uma fera? Imagine você, ali no Coliseu Romano, solta um leão com fome e as pessoas ficavam ali firmes, outros sendo queimados, mas louvando a Deus. Muitos deles eram dando a oportunidade de retratar, mas escolhiam ficar firme na fé. E a igreja crescia mediante o sangue dos mártires. Essa perseguição toda, junto com o período da igreja de Esmirna, ela culminou com o Edito de Toledo, o Edito de Milão, em 321, quando acontece algo espetacular, o fantástico da época. Provocou lá algo que daqui a pouco, mais para frente, a gente vai saber o que aconteceu. Mas o que a gente quer salientar foi um período de muita perseguição. E juntamente com a igreja de Éfeso, não houve reprovação para essa igreja, só elogio, né? Jesus olha para a igreja e elogia e dá promessas. Foi uma igreja que permaneceu firme na fé e entregou a sua própria alma, o seu próprio sangue pelo amor ao evangelho. Sangue era igual semente, né? Quanto mais perseguia, matava, mais cristãos surgiam. Exatamente.
Aí aquela questão, né, que meu pai estava falando, né, dos se dizem judeus e não são, né? Aí tem aquela questão, né, se esses judeus que a qual fala, né, é um símbolo, o que que é, né? Aí em Romanos 2, 28 e 29, né, se está se referindo aos cristãos ou se realmente aos judeus, aí Romanos fala, né, Paulo falando, né, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aí, com base nesses dois textos, né, Uriel também fala, né, dizer como fazem alguns que o termo judeu nunca é aplicado aos cristãos consiste em uma contradição a todas essas declarações inspiradas de Paulo e o testemunho daquele que é fiel e verdadeiro à igreja de Esmirna. Alguns eram hipócritas, fingindo ser judeus nesse sentido cristão, quando nada possuíam desse caráter necessário. Esses pertenciam à sinagoga de Satanás. Então, é aplicado, né, aquilo que fala em Apocalipse aos cristãos que nada possuíam, né, do caráter de realmente ser cristão, né, fingiam ser judeus, né, ou fingiam ser cristãos, né. Próximo aqui. Aí a questão do quem tem ouvidos ouça, né? É uma frase que Jesus falava muito, né? Quando ele fazia os sermões dele. Quem tem ouvidos para ouvir ouça, em Mateus 11:15. Quem tem ouvidos para ouvir ouça, em Mateus 13:9. Depois em Apocalipse, que a gente vai usar também. Se alguém tem ouvidos, ouça. Em Mateus 13:43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? E aí, mais uma vez, né, Maxwell Yuri fala assim, né, uma forma solene de chamar a atenção universal é aquilo que vocês estavam falando no início, né, que ela pode ser aplicada hoje para a gente, né, para todas as pessoas, né, uma forma solene de chamar a atenção universal para aquilo que é da maior importância geral. A mesma linguagem é usada para cada uma das 7 igrejas. As promessas destinam-se a qualquer um que necessite de encorajamento. Todos aqueles que enfrentam a aflição hoje, né, todos, né, tal como os mártires que se defrontavam com as bestas selvagens naqueles dias, elas se destinam a qualquer pessoa que tem ouvidos, ou seja, a todos aqueles que desejam escutar, né? Isso foi falado lá no início. E as recompensas, né? Desculpa, alguém tem algum... Isso aqui já foi falado, alguém gostaria de trazer mais alguma coisa em relação a isso? Quem tem ouvidos, né? Acho interessante, né? Eu gostaria de falar só um detalhezinho. Parece que a perseguição para a igreja, igual o Vitor falou, o sangue dos mártires era como se fosse semente, né? Apareciam muito mais. Tanto é verdade que quando Paulo foi condenado a morrer, a execução dele foi escondida na prisão, lá onde ele estava, no calabouço. Por quê? Porque temeram que, se desse a palavra, você tinha que dar oportunidade a uma pessoa, principalmente ainda mais em Roma, né, onde ele estava, ele teria o direito de se defender. Então falaram, olha, não, é melhor não acontecer isso. E há no filme, não sei quem assistiu, o filme de Paulo, a gente vê bem isso ali, bem claro, que dá a entender que as pessoas próximas ali, né, foram tocadas pelo Evangelho de Paulo. Então, a perseguição favorece o desenvolvimento da fé, é o exercício da fé. Então, por isso que Satanás talvez hoje não use a perseguição, ele usa uma outra estratégia, que é a sedução, é diferente, né? A provação nos leva ao aperfeiçoamento da nossa fé, enquanto que a tentação e a sedução leva à apostasia. A gente viu esse paralelo aí das duas igrejas. A igreja de Éfeso tinha o primeiro amor, mas teve ali uma situação, acabou se esquecendo. Não teve, a perseguição não foi tão intensa. Quando veio a perseguição, aí houve o fortalecimento da fé. Aí, agora, né, são as recompensas, né, das duas igrejas, né, Apocalipse 2:7, também a gente conversou um pouco sobre isso no início, né, Apocalipse 2:10 e 11, né,
da de Éfeso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E a de Esmina, né? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte, né? Não tem promessa melhor do que essa, né? A gente poder não se preocupar com a morte agora, né? A morte terrena aqui, porque se Jesus morreu por nós e conseguiu vencer a morte, a gente também consegue, né? Através dele. E alguém tem alguma coisa para falar sobre isso aqui? Sobre a recompensa? Olá. Promete? Pode falar. Então, nas 7 cartas, aqui em Apocalipse, nós encontramos um padrão. No fim de cada uma dessas cartas, nós encontramos as recompensas. No padrão também, nós encontramos, no início, a identificação de quem está gerando a mensagem. Em seguida, vem a identificação de quem é o inimigo. É curioso isso, né? Faz parte de uma codificação que tem. Em outros textos de Apocalipse, a gente vai ver isso. Mas aqui no começo do livro é muito mais fácil de ver. É isso. Obrigado. Alguém mais? Só esse detalhe, Vitor, que me chama a atenção, comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Essa expressão ela só aparece no Gênesis, árvore da vida, né? Então, a gente vê ela aparecendo, isso liga o Gênesis ao Apocalipse, ela aparecendo lá na visão de João, dentro da Nova Jerusalém. A gente vai ver isso depois, lá pelos capítulos 21, 22. Tem o trono de Deus, e debaixo do trono de Deus brota o rio da vida, que corta a cidade em 2 partes, né? É o chamado rio da vida. E a árvore da vida, ela foi transportada do jardim do Éden para lá, é a mesma árvore. Dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, dá a entender que o Éden, ele não foi contaminado pelo pecado. Ele foi levado para o céu antes do dilúvio e está lá, no meio da praça do jardim da Nova Jerusalém, tem a praça, e lá está o jardim do Éden, que é paraíso de Deus. Éden quer dizer lugar de delícias ou paraíso, ou seja, o Éden está lá. Então, quando nós chegarmos nos céus, Adão e Eva retornarão ao lar e nós entraremos no nosso lar. Essa é uma promessa maravilhosa. E a promessa segunda aí, que você mencionou, a gente não sofrerá o dano da segunda morte. A primeira morte, Cristo passou por ela e venceu, para que nós não possamos... Cristo venceu o dano da segunda morte. E é por isso que nós não precisamos vencer, não precisamos passar pela segunda morte, que é a chamada morte eterna. É maravilhoso a gente ter essa promessa de poder entrar no lar, comer da árvore da vida para vivermos para sempre, juntos com aqueles que descansaram na promessa do Senhor, que é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Aí o legal é que as duas promessas estão interligadas, né? Porque exatamente. Vencer a morte, comer a árvore da vida, significa vencer a morte também, né? Por isso que ela foi retirada, né? Exatamente. É uma outra consideração também, confirmando a minha opinião também, eu compartilho com aquilo que o Ailton disse. Se você, por exemplo, pegar as medidas de distância do rio Tigre, do rio Eufrates, principalmente do Eufrates até o Nilo, você vai ter aproximadamente 2.200 quilômetros quadrados, que é a medida que o Apocalipse revela da Cidade Santa. O local aonde era o Éden é o tamanho do local aonde a Cidade Santa vai ter que ficar. Então, muitas das coisas que nós tínhamos ali, o Éden, aquele Éden, Deus vai dizer, eis que faço novas todas as coisas. E ele vai dar acesso ao ser humano
De repente, ele vai abrir o portão, ó, você saiu, retorne novamente, né? Volte novamente, conheça o Éden restaurado, conheça aquilo que Adão e Eva contemplavam no momento que tudo foi criado. É uma promessa de a gente voltar a experimentar as coisas maravilhosas que Deus tinha preparado para aquele casal edênico, as frutas, as árvores que existiam na época, que talvez hoje nós não conheçamos, os sabores, os perfumes, as flores, tudo aquilo que Deus tinha preparado. Apocalipse tem a promessa: eis que faço novas todas as coisas. Obrigado. Então, eu trouxe aqui, né, alguns textos, né, que resumem, né, assim, que a gente pode tirar de lição para essas duas igrejas que a gente conversou aqui. 2 Coríntios 4, 8 a 11, né? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. 2 Coríntios 4, 8 a 11. Agora 1 Coríntios 15, 19. Né? Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Atos 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Atos 20, 24. E Marcos 13, 13. Né? E serei odiado por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E por último, né? Apocalipse 22, 20, né? Quase o último verso da Bíblia. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Então, acho que aqui, né, a gente completa, né, o estudo das duas primeiras igrejas, né? Se alguém tem mais alguma consideração para fazer, pode fazer. Vou puxar aqui. Vitor, obrigado, foi muito bom, viu? Muito bom ver um jovem aí explanando a palavra de Deus, apresentando uma mensagem tão oportuna para os nossos dias. Continue Amém. assim, que Deus possa te usar muitas e muitas vezes, viu? Obrigado pela participação, que Deus abençoe sua vida. Amém. Alguém tem algum comentário?